Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje vamos falar de uma coisa, algo que é muito raro e difícil hoje em dia, que é a gestão do tempo. Então é um tema realmente muito interessante, estou ansioso para conversar com a entrevistada de hoje e logo, logo já vou apresentar para vocês. Aqui o nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia. Um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais e no canal 524 da NET Claro TV. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente. No programa de hoje, então, vamos falar sobre a gestão do tempo. Algo cada vez mais difícil hoje em dia, principalmente com as redes sociais. A gente acaba, às vezes, se distanciando muito ou muitas atividades, a gente se envolve em muitas atividades e temos hoje uma especialista que ela é palestrante, educadora, mestre, doutora, pós-doutora, Luciane Scherer, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né, no Papo Certo, falando sobre esse tema tão precioso para todas as pessoas, né, que é o tempo. Essa gestão do tempo é uma habilidade, né. A gente vou fazer só uma coisinha fora do script aqui e acaba levando achar que é 5 minutos, já leva meia hora e já se perdeu, né. Porque o tempo é algo que a gente não consegue guardar, né. Não consegue guardar e ele não se cria, né. Então, assim, a gente tem todos nós, né, temos 24 horas e uma coisa que eu sempre digo em palestra, a gente já nasce com um tempo determinado. A gente não se dá conta disso, é como se a gente tivesse um código de barra no pulso, né, que nos diz: "Olha, você tem tantos minutos daqui para frente, faça o melhor possível", né, e a gente não se dá conta disso e que os nossos minutos, o nosso tempo é precioso, e às vezes a gente investe o nosso tempo, né, e acho que legal, assim, a gente quando fala em gestão, a gente falar também em investimento, porque a gente não investe só dinheiro, a gente investe tempo e às vezes a gente investe em coisas que não são muito produtivas. Por exemplo, ficar lá discutindo política no grupo da família, né, esse ano que é o ano de política, e que às vezes as pessoas levam horas, né, numa discussão que não vai levar a lugar nenhum. Né, e isso é um mau investimento do tempo. E às vezes eu ouço muito das pessoas assim: "Ah, eu não tenho tempo para fazer inglês. Ah, eu gostaria tanto. Ah, agora com essa, né, com essa inserção da China, né, no mundo e as oportunidades de negócio, eu gostaria de falar um pouquinho, minimamente alguma coisa de mandarim. Ah, mas eu não tenho tempo de aprender". Todo mundo tem tempo, É uma né. questão de prioridade, né, cada um vai dar a sua prioridade. Na verdade, as pessoas deveriam mudar o texto, né, em vez de eu dizer: "Eu não tenho tempo, eu não tenho prioridade nisso". Aí tudo bem, eu tenho prioridade em ficar discutindo no grupo da família, eu tenho prioridade em ficar no feed lá das redes sociais vendo cachorro, papagaio, né, e o que aparece, mas eu não tenho prioridade em fazer um curso, eu não tenho prioridade em me aprimorar, né, então é muito sobre as prioridades, né. Eu acho E importante ter essa tua viés de falar do tempo sobre investimento, né. E se a gente refletir, quem está nos assistindo agora, né, será que a gente está, com certeza nesse momento que está assistindo o programa, está fazendo excelente investimento, mas a gente acaba no dia a dia, às vezes, tomando decisões de investir tempo ou deixar livre o nosso tempo para algumas atividades que não são tão aproveitadas. Será que a gente, se a gente levasse sob a ótica do investimento, será que tu investiria o teu tempo nisso, né? é uma Será que tu boa investiria pergunta, teu tempo nessa companhia? é uma boa pergunta. E às vezes essa questão do investimento, porque também tem acho que tem uma pressão, né, que é aquela pressão assim: "Ah, eu tenho que ser altamente produtiva, eu tenho que ter alta performance, o meu tempo", né, aquelas pessoas, né, que têm agenda
completamente organizada, aqueles minutos. Isso também gera uma sobrecarga, então a gente precisa também ter tempo para cuidar, para o nosso autocuidado, para a nossa saúde. Então, preciso também criar tempo para o meu ócio produtivo, né. Eu preciso criar tempo, ter tempo, estabelecer tempo para eu preciso respirar de vez em quando, e respirar no sentido assim, né, a gente tem visto muito, a questão do mindfulness e de técnicas de meditação e técnicas de respiração e Tai Chi Chuan, pra trazer para as pessoas essa consciência de onde eu estou nesse momento. Então, assim, de trazer o momento presente para as pessoas. Porque a gente vê muito no ambiente corporativo, assim, muitos gestores altamente estressados, cansados, sobrecarregados, né, estressados, ansiosos com o que tem que ser feito, e isso também acaba não sendo um bom gerenciamento de tempo, porque com essa sobrecarga, com esse estresse, depois aumenta os atestados, aumenta as doenças no ambiente de trabalho. Agora, com a atualização da NR1, a gente tem também essa questão da saúde mental. Então, tudo isso vai impactando na gestão do tempo. Às vezes as pessoas pensam assim: "Não, mas se eu for altamente produtivo, se a minha agenda for fechada, se eu, sei dizer não, tenho a habilidade de controlar toda a minha agenda, tá tudo certo". Às vezes não tá tudo certo, né. Eu costumo dizer assim: "Pessoas muito ocupadas me preocupam". É interessante essa reflexão, né, porque a pessoa é muito ocupada, mas eu admiro, sabe, verdadeiramente, é aquela pessoa que tem uma rotina intensa de, sei lá, por 8 horas, 7 horas, 5 horas, e consegue ir na academia, e consegue caminhar, e consegue tempo com a família. Eu acho que essa é a verdadeira gestão do tempo. Tu consegue ter outras prioridades importantes, como estar com os filhos, estar com o companheiro, com a companheira, estar com os amigos. Ah, não tem tempo de estar com os amigos, não tenho tempo de estar com a família, não tenho tempo para o meu lazer. Aí tá tudo errado, né? Tudo errado. Mas aí tem uns milagres da internet, né. Tem muitos autores, né, e influencers, né, nessa questão de gestão, que falam: "Ah, o milagre do amanhã", né, por exemplo, acordar às 5 horas da manhã, fazer exercício físico. Isso funciona para algumas pessoas, para outras não, né. Então, às vezes, assim, olha, eu já ouvi pessoas me dizendo: "Ai, Luciene, eu já tentei me acordar às 5 horas da manhã, ir para academia, só que isso não funciona para mim, 5 horas da manhã eu tô com sono". E aí vem uma outra coisa fundamental e que até muitos, profissionais da área da saúde, a própria Universidade de Harvard tem um estudo muito importante nesse sentido, o sono e a produtividade. É altamente relacionado à qualidade do sono com sermos produtivos. Então, essas pessoas também que vêm com essas com as fórmulas mágicas, né, que nem: agora a partir de agora eu vou acordar às 4 da manhã e eu vou fazer tudo". O que que acontece? A pessoa não consegue manter esse padrão. Ou ela tem que dormir muito cedo também, né, tipo, se eu vou acordar às 5, eu tenho que teoricamente, eu tenho que dormir às 10, o mais tardar às É, 10, o ideal seria antes até, né. porque exato, porque o que que acontece? A pessoa segue o mesmo padrão de hábito, e eu acho que o gerenciamento do tempo, ele tem muito a ver com hábitos também. Porque daqui a pouco eu quero fazer exercício de manhã, primeiro que o meu corpo não está preparado para fazer aquele, e isso é real, é fisiológico. Algumas pessoas, né, praticam melhor esportes de manhã, outras têm melhor performance à noite, outros ao meio-dia. Então a pessoa precisa achar o seu ponto, não é igual para todo mundo. E às vezes me incomoda um pouco que vem essas fórmulas mágicas, né, tipo: agora todo mundo acorda às 5 da manhã, não, agora todo mundo vai usar a plataforma tal para gerenciar o tempo". Não é muito padrão. Cada um tem um perfil, cada um tem um modus operandi, e a pessoa precisa, dentro do universo de técnicas e
plataformas e tecnologia que se tem para gerir melhor o tempo, a pessoa precisa identificar aquela que faz sentido mais para ela. Eu tenho usado muito uma técnica pessoalmente, assim, que eu li o livro, Deixa Pra Lá, da Mel Robbins, que é Let Them, né, e foi muito interessante, porque ela usou uma técnica para lutar contra a sua própria procrastinação, que é simplesmente contar até 5. E eu comecei a usar isso no meu dia a dia e eu achei interessante. Por exemplo, hoje, né, que a gente está aqui, um dia frio, né, o nosso inverno, enfim, é difícil sair da cama, né? É É muito muito difícil. difícil, é E muito aí hoje, difícil. rolei para a cama para um lado, rolei para o outro, né, puxo o edredom. E aí eu me lembrei da Mel Robbins, que ela usa essa técnica, conta até 5 e faz o que tem que ser feito. Então eu estava lá na cama e pensei, não, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, sai da Pum, cama, levanta. né? Então é uma das técnicas para vinculando assim procrastinação com gestão do tempo, que funciona muito, que é uma coisa simples, não é assim nenhum milagre, né, nenhuma fórmula mágica, mas é simplesmente usar um dispositivo cerebral para te lembrar que tu tem que fazer aquilo. Então conta até 5 e vai, né. E aí tem muitas técnicas aqui que a gente pode falar no decorrer do nosso tempo, que umas pessoas se adaptam, outras não, né. Tem pessoas que adoram listas, tem pessoas que adoram plataformas, tem outros que, são, que nem eu digo, né, são apaixonados por tecnologia, então tudo que lança a pessoa coloca no celular, então cada um vai identificar aí no seu dia a dia algumas das técnicas e utilizá-las. Quando eu vou no meu trabalho de palestras e de treinamentos, o que que a gente faz? A gente apresenta para as pessoas as várias técnicas e cada um usa aquela que faz mais Vai sentido para testar, si. testa e vê aquela que mais funciona para si mesmo. E às vezes até uma adaptação, né, tem uma técnica muito boa que é a do pomodoro, já ouviste falar dessa? Já ouvi falar, mas não me recordo. Ela surgiu em razão da preparação do molho de tomate, né, o pomodoro para massas, enfim, e ela é uma técnica que, estimula as pessoas em trabalhar em blocos de tarefas. Então, por exemplo, para empresas que, por exemplo, empresas de engenharia, empresas que precisam fazer muitos cálculos, empresas de contabilidade que precisam de um grau de concentração muito grande na execução das suas tarefas, ela é interessante, porque as pessoas trabalham em blocos de tarefas de 30 a 40 minutos, mas toda a equipe fica sabendo que está sendo trabalhado naquele momento num bloco de tarefas. Então, por exemplo, estamos nós 2 trabalhando, tu sabes que eu estou no meu bloco de concentração, Então eu não digamos vou te chamar assim. nesse momento. E aí não vai me chamar desse momento. Ou se nós temos por exemplo, se tu é meu gestor e tu tem uma tarefa para me demandar, tu vai colocar essa tarefa na lista. Olha, eu sei que daqui a 40 minutos a Luciene, né, daqui a 15 minutos vai terminar o bloco de tarefas da Luciene e eu vou colocar na lista para conversar com ela nos próximos 5 minutos. Por quê? Porque a gente trabalha em blocos de 30 a 40, são 4 blocos, com intervalos de 5 minutos. O que que a gente faz nesses intervalos? A gente conversa com as pessoas. Luciene, eu tenho a sensação, e algumas pessoas também têm, que parece que a gente tinha, há um tempo, não muito tempo atrás, mas um tempo atrás, que a gente tinha, parece que a gente tinha mais tempo. E parece que hoje em dia a gente tem cada vez menos tempo. Por que talvez a gente tenha essa sensação que hoje nós temos menos tempo? Ou que o Eu tempo passava mais devagar também? eu recentemente até li um artigo da filha do Amir Klink, que está fazendo, né, ficou aí, fez um processo de ficar 8 meses, né, no Ártico e ficou sozinha, sem nenhuma rede social, e ela já é uma nativa digital, né, ela já nasceu, né, com toda essa tecnologia. E uma das coisas que ela no relato dela lá no documentário, que ela disse que ela teve a sensação que o tempo dela multiplicou.
não tendo redes sociais, né. E por que isso? Porque realmente as redes sociais hoje, elas são ladrões do nosso tempo. São distrações que acabam surgindo, que às vezes a gente só vai lá dar uma olhadinha na rede E já social, fica 5 minutos, ou e às 10. vezes 2 horas, se a gente olhar nos nossos celulares, acionar no nosso celular, o aplicativo que controla o teu tempo de redes sociais, a gente começa a ver o nosso investimento em redes sociais. E para a maioria das pessoas, ele é de 2 a 4 horas por semana. É bastante tempo. Então é E bastante tempo. E aí dá pra quando fazer muita coisa em dá para 2, 4 fazer muita horas. coisa, dá para ficar com a família, dá para passear com o cachorro, dá para fazer um curso de inglês, dá para fazer, olha, muitas plataformas aí têm cursos ótimos aí de IA, né, para as pessoas se apropriarem das ferramentas de inteligência artificial. Dá para fazer muita coisa. Luciane, Então tu é já um ladrão realmente de tempo, né, quando a gente fala em investimento, né, como investir o teu tempo, os ladrões de investimento não, também estão por aí. muitas pessoas trabalham também com rede social, então pode ser produtivo usando rede social, a questão é tu desfocar do trabalho e daqui a pouco, ou naquele teu ócio criativo de dar um relax e dar uma olhadinha, a questão é que tu fica pausando muitas vezes no teu dia para olhar a rede social e isso perde produtividade. Isso é muito interessante o ponto que tu está trazendo, porque esses tempos eu conversando com 2 jornalistas, né, eles me questionaram assim: "Ah, mas eu trabalho com a rede social, né, como é que eu faço isso?". E aí, uma das coisas que eu sempre trago para as pessoas é: quando tu vai utilizar uma rede social, tem algumas redes sociais que são mais produtivas que as outras. Por exemplo, eu sempre dando exemplo aqui das redes sociais, né, a gente tem, por exemplo, essas redes sociais de mercado de mercado de trabalho, como o LinkedIn, que é uma rede social que tem muitas coisas de atualidade, tem muitos profissionais falando sobre assuntos interessantes. Então, por exemplo, para quem está querendo fazer uma transição de carreira ou está buscando se desenvolver na sua carreira, talvez o LinkedIn seja uma boa rede social para passar um tempo por lá. Agora, eu estou querendo promover o meu negócio. Como que eu posso tornar essa passagem do tempo pela rede social produtivo? Então, vou lá pesquisar meus concorrentes e vou olhar o que que meus concorrentes estão fazendo na rede social. Vou anotar isso, vou criar um arquivo, né, dessas situações que eu estou vendo que o concorrente está fazendo e talvez depois utilizar uma inteligência artificial para me ajudar a criar um plano de ajuste da minha rede social. Você já falou em 2 oportunidades da inteligência artificial. Eu sinto que ela me ajuda na minha produtividade. Uma análise de criar uma frase para uma rede social, para um card, revisar um texto, enfim, pedir insights de temas que eu estou pensando e faço um prompt bem elaborado lá para me ajudar na concepção de uma resultado que eu preciso. Mas será que a inteligência artificial realmente está fazendo que a gente economize tempo para outras atividades? É uma boa pergunta. Eu tenho me questionado muito sobre isso, assim, será que está ajudando ou está atrapalhando? Mas eu acho, assim, o que eu percebo, dentro das empresas, principalmente, é que a inteligência artificial, de fato, em algumas tarefas, ela pode reduzir, isso saiu recentemente agora um estudo da Universidade da Califórnia, que ela pode reduzir em torno de 30%, a pode aumentar em torno desculpa, aumentar em torno de 30% a produtividade. O que quer dizer isso? A gente tem algumas tarefas no nosso dia a dia que elas são muito repetidas, que elas são rotineiras, e nisso a inteligência artificial pode ajudar muito. Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter? Vou dar um exemplo, assim, por exemplo, inteligência artificial e e-mails.
né. Muitos gestores, às vezes, vão mandar um e-mail para alguém e estão com raiva, alguma situação mais crítica, né. E uma das coisas que eu sempre falo para os gestores é assim: "Coloca o teu e-mail na inteligência artificial antes de mandar para a pessoa". O que que tu ganha? Tu ganha tempo e ganha assertividade. E às vezes até eu oriento a usar um prompt assim: "Olha, reescreva esse e-mail utilizando comunicação não violenta do Marshall". Por quê? Porque a pessoa a inteligência artificial, ela vai aprender e tu vai treinar a inteligência artificial a ela enviar e-mails com uma comunicação mais assertiva, uma comunicação menos violenta. E, às vezes, no meio corporativo, a gente tem e-mails muito violentos, né, sendo trocados na escrita Eu acho que violenta. é a questão toda que eu falo muitas vezes que um texto ele não tem tom de voz. Então se tu não pontuar bem corretamente, pode a pessoa que está lendo achar que tu está sendo ríspido com ela. Exato, muito cuidado, né, eu sempre falo nos treinamentos, cuidado com o caps lock ativo, né, porque parece que está gritando. Mas, por exemplo, dando o exemplo do e-mail, o que que a teoria do Marshall lá traz? Os verbinhos da comunicação não violenta, né, eu observei, eu percebi tal coisa, né, fala de um jeito mais sutil, mais agradável. Então tu pode ensinar a inteligência artificial a escrever e-mails para ti dessa forma. E antes o que que a gente fazia? A gente investia em grandes treinamentos para os líderes, para eles escreverem de uma forma mais adequada. Então, e-mails eu acho que é um bom exemplo. Eu acho que criações, assim, de planos de ação, adequação de planos de ação, ajuste, planos de marketing, muitas coisas a inteligência artificial ela pode contribuir, mas desde que ela tenha por trás uma mente pensante, né, porque os prompts que são utilizados, e aí a gente falando em ChatGPT, ele tem que ser bem construído para ele te dar uma resposta adequada. Eu já vivenciei num projeto que eu estava, a inteligência artificial trouxe uma referência bibliográfica inexistente. Isso tem que ficar muito atento e como tu vai utilizar realmente para não ter equívocos, né. Mas não sei, também é a questão da muitas pessoas falam que sempre estão muito ocupadas, mas que se sentem improdutivas. Isso é o mais comum dentro do assim, quando eu sou demandada por palestra ou treinamento. Olha, o pessoal aqui parece todo mundo ocupado, mas a gente não vê resultado, não vê produtividade. E aí o que que acontece? Tem muita conexão com a falta de comunicação dentro das empresas. Falta de comunicação do que é prioritário. Primeira coisa, né, eu sempre digo, um gestor que manda para sua equipe 20 tarefas e que todas são urgentes, quem está errado não é a equipe em não produzir, é o gestor em não alinhar quais são as prioridades, da empresa, Tudo é né. importante, com certeza, mas nem tudo é urgente. Nem tudo é urgente. E aí tem uma questão que tem muito a ver com essa questão do ser produtivo e estar ocupado, que eu sempre pergunto para as pessoas assim: "Ah, eu estou muito ocupada, não tenho tempo para nada, olha aqui, eu estou com tudo urgente hoje". Eu sempre faço a pessoa parar, para, olha para mim e respira. Dentro da tua agenda, me diz o teu 1, 2, 3. Como assim, Luciene? Qual é o teu 1 do dia? Até o final do teu horário de trabalho, aquilo tem que estar encaminhado ou pronto, ou 50% tem que tem que ter avançado. Me diz, geralmente a resposta vem rápido: "Olha, eu preciso fazer isso". Ok. Agora me diz qual é o teu 2. O que que é meu 2, Luciene? É aquilo que vai virar um incêndio daqui a 2 semanas. Ah, tem a DARF tal que se eu não fizer uma renegociação, ou eu tenho uma situação no banco que se eu não fizer uma renegociação, daqui a 2 semanas vai me dar problema. Então isso tu tem que começar a fazer hoje também. É o teu número 2. Qual é o teu número 3? O que que é o número 3? Aquelas coisas de rotina, do dia a dia.
né, eu preciso encaminhar para o financeiro o pagamento de alguma despesa, eu preciso mandar um e-mail para o João para falar sobre determinado assunto, eu preciso cobrar uma proposta do meu time de vendas de um determinado assunto. Então, é aquelas coisas mais leves no teu dia. E aí é um exercício muito legal de ser feito diariamente. Chegou na tua rotina de trabalho, qual é o meu 1, 2, 3? Bem É. simples Daí, né, assim. isso na cabeça da pessoa tem lá 20 coisas. Tá, mas daí chega no final do dia, tu fez várias coisas, mas não fez nenhum, nem dois, nem o três. Nem o 1, nem o 2, nem o 3. Se tu treina isso, porque isso é um treino, se tu treina essa questão de prioridade, no final do teu dia tu começa a ter aquela sensação assim: "Nossa, produzi, porque o que eu queria ter feito, eu fiz". E algumas empresas a gente está trabalhando isso diariamente, assim, fazendo toda a equipe anotar o 1, 2, 3. E por que que isso é importante? A equipe vendo também o seu 1, 2, 3, a gente vai vendo se está alinhado com o do líder, do gestor, que às vezes não está alinhado. E aí, às vezes, a gente precisa, aí sim, fazer uma reunião assertiva com todo mundo. Pessoal, a gente precisa alinhar as prioridades, É que porque às vezes a empresa tem uma prioridade, a liderança tem outra, pronto. e a equipe tem outra. Essa é a questão E aí não dá resultado. essa é a questão que eu ia falar. Tipo, a empresa tem 1, 2, 3, o gestor tem 1, 2, 3, e a equipe tem 1, 2, 3. Daí, tipo, todo mundo tá indo para um lugar diferente, né? E aí esse é um ponto, né, eu sempre falo, perfeito a gente falar de gestão do tempo, mas é impossível falar de gestão do tempo sem falar de priorização e comunicação. Porque não existe uma boa gestão do tempo, um bom gerenciamento do tempo dentro de empresas, se não tiver uma boa comunicação. É que geralmente a maior parte dos problemas da empresa eu acho que estão relacionados à comunicação. A maior parte, É com a certeza. comunicação, a gente não se comunica, acha que o outro está pensando uma coisa, mas no fim é outra, daí tu já com o cliente já acaba atrapalhando tudo. Chacrinha já dizia, né, quem não se comunica se trumbica. E é realmente o que a gente vê acontecendo no dia a dia dentro das empresas, é isso, né. Geralmente a demanda que me chega é: "Eu quero todo mundo, né, produtivo". E às vezes a gente começa a ver que por trás da falta de produtividade também tem a falta de comunicação, principalmente das prioridades. Luciane, e muitas vezes a pessoa fica se perguntando: "Quem é que controla meu tempo? É a empresa? É o cônjuge? É a tecnologia? Quem é que tem que controlar o tempo?" Na verdade, quem tem que controlar o tempo é a gente, e isso eu ouço muito, assim: "Tá, mas só um pouquinho, eu tenho um chefe, né, ele controla o meu tempo". Negativo. Tu precisa organizar o teu 1, 2, 3 e organizar o 1, 2, 3 da tua liderança, quando ela não organiza. De que forma? Conversando, se comunicando. "Olha, qual é a nossa prioridade no dia de hoje? Para mim é muito importante que tu foque nesse trabalho. Importante eu te dizer que eu estou fazendo aqui, né, esse e esse trabalho. Para de fazer isso para fazer o que tu tá determinando que é importante, para de fazer, porque é isso que a gente precisa". Aí a gente tem um alinhamento. Porque Sabe a gente precisa organizar os outros, João. Não adianta a gente ficar esperando que as pessoas se organizem. Então, o que que a gente tem que fazer? Mudar a nossa atitude diante dos outros. Hoje muitas empresas trabalham com o modelo home office ou modelo híbrido, né, e tem pessoas que em casa rendem muito mais que na empresa, né. Talvez até por uma questão de concentração. E tem outras pessoas que têm mais dificuldade de trabalhar em casa, porque não conseguem se concentrar em casa, daqui a pouco tem outras atividades, né, que acabam atrapalhando. Como é gerir essa questão das interrupções? Tem aquela pessoa também que rende em casa, chega na empresa, não para de falar com os colegas, interrompe todo mundo, né. Uhum. Então as interrupções, vamos lá, né, vamos começar com o home office. O home office, que tipo de interrupção tem no home office? As pessoas estão em home, aí elas lavam a roupa, elas fazem comida, né, fazem às vezes tem que
no intervalinho do trabalho tem que ir no mercado comprar alguma coisa, então assim, as interrupções em casa, elas têm muito a ver com as rotinas normalmente domésticas que envolve estar em casa. Então uma das coisas que a gente sugere para quem está em home office são essas técnicas do Pomodoro, para que a gente possa trabalhar nesses intervalinhos aquelas coisas que precisam ser feitas. Ah, vai lá, né, vai colocar a máquina de lavar roupa para ligar, né? Aí no outro intervalinho estende a roupa, né? E aí vai fazendo essas coisas no dia a dia. No trabalho presencial, as interrupções dos colegas que falam muito com os outros, é fundamental que a pessoa seja alinhada, né? E aí de que forma? Feedback de gestores, né? Precisa, em algum momento, dizer: olha, não me leva a mal, mas essa conversa está nos atrapalhando. Eu costumo chamar até por uma formação minha anterior, né, da área da saúde, eu sempre chamo esses que converso bastante dos tumultuases, né. São as enzimas que tumultuam o ambiente. Enzimas dentro de um conceito biológico, assim, são moléculas, né, que ativam reações químicas. Então, eu sempre falo, assim, as tumultuases, elas podem ativar coisas boas ou podem ativar coisas prejudiciais, né, no ambiente de trabalho. Como aquela pessoa que só reclama. Como a pessoa que só reclama, e a reclamação, então, é um processo que gera uma negatividade tão grande no trabalho, e eu vejo muitos gestores, às vezes, falando assim: "Ah, essa pessoa ela reclama, mas ela dá resultado". Tem alguns, estudiosos, né, de recursos humanos que eles dizem assim: "A pessoa que reclama muito, ou seja, que tem um comportamento muito ruim, ela deveria ser demitida, mesmo que ela dê bons resultados". Mas isso não é o que acontece nas empresas, se mantém as pessoas que dão bons resultados com mau comportamento. Isso é E uma isso ela prejudica muito a o equipe. esse ambiente, bom ambiente de trabalho, gera muita produtividade, ao mesmo tempo em que um ambiente ruim de trabalho gera muita procrastinação e pouca produtividade. E aí tem um dado muito interessante que saiu recentemente também, a Asana, que é uma plataforma muito utilizada em empresas de tecnologia para gerenciamento de tarefas, ela fez um estudo recente, agora em 2023, que mostrou que em torno de 48 a 50% do nosso trabalho é sobre retrabalho. Ou seja, quando as tarefas que eu tenho no dia a dia, elas não são tarefas que eu estou fazendo uma vez só, são retrabalho de tarefas que ou que foram feitas já por mim, ou que foram feitas por outras pessoas e eu estou refazendo. Então isso é muito improdutivo, a gente pensar que a gente fica fazendo retrabalho, né, no trabalho. E isso tem a ver com a falta de concentração, com a distração. Então, assim, se eu estou tumultuando o ambiente, o meu trabalho provavelmente vai ter alguma coisa que vai sair errado, e o trabalho dos outros também. E aí o que que vai acontecer? Alguém vai ter que refazer esse trabalho. E refazendo esse trabalho, a empresa está investindo mal o tempo Hum. dela em mim, né. Então isso tem que ser entendido E por quem tempo tumultua. e tempo é dinheiro, né. E tempo é dinheiro. Então isso tem que ser entendido, olha, no momento que o teu trabalho teve que ser refeito por outras pessoas, porque tem um ambiente de distração aqui no nosso ambiente de trabalho, nós estamos perdendo dinheiro. Luciene, isso também trabalha muito com liderança em empresas, né. E tem muitas lideranças e parte do nosso público aqui também são gestores, né, a grande maioria empresários, coordenadores. Como aquele gestor que não sabe delegar, o quanto isso custa para ele e para a empresa? Custa muito, né. O gestor que não sabe delegar, ele tá o custo, eu sempre digo, o custo da equipe
É como se a empresa estivesse pagando o salário para aquele gestor, para aquele líder, e mais o salário de toda a equipe, aquele líder está custando o salário de todo mundo, inclusive o dele. Porque se ele não delega, ele centraliza, e centralizando ele erra. Ele erra, porque ele não consegue entregar na excelência que ele podia entregar se ele delegasse. E aí o que eu ouço do outro lado, né, dos líderes? Não, mas eu não delego, porque se eu delegar eu vou perder um tempo treinando, e aí é mais fácil eu ir lá e fazer, Sim, essa né. é clássico. Eu vou lá e faço. Aí eu disse: "Bom, até quando?". A pergunta que eu sempre faço é: "Até quando tu vai lá e faz?". Porque se a empresa, por exemplo, quer expandir, ela não quer um líder que vai lá e faz, ela quer um líder que delega, Que ensine, que ensine, que treine. que explique. Então a minha pergunta sempre é: até quando? Enquanto a empresa está desse tamanho, né, está num tamanho menor, ok tu fazer isso, mas na medida que a empresa começa a expandir, ela precisa de uma liderança que delegue e treine. Então um bom exercício para os líderes, né, para os empresários aí que estão nos ouvindo, é fazer uma matriz de delegação. Divide uma folha dessas A4, né, divide em 4 quadrantes e pensa assim, ó, o que eu, como líder, tenho que continuar fazendo? Quais são as tarefas que realmente são minhas, que são importantes? Quais são as tarefas que eu estou investindo mal o meu tempo? Quais são as tarefas que eu estou investindo bem o meu tempo? E quais são as tarefas que eu posso delegar? Quando a gente pensa em tarefas para delegar, a primeira coisa a gente tem que medir o impacto dessa tarefa. Se é uma tarefa com impacto financeiro muito grande para a empresa, eu tenho que pensar 2, 3, 4 vezes antes de delegar para alguém. Posso delegar para alguém? Posso, mas para delegar eu preciso treinar e eu preciso ter certeza que aquela pessoa sabe exatamente qual o impacto daquela tarefa se ela errar. Então eu preciso ser muito clara e dizer: "Olha, se errar, essa planilha vai dar um impacto no faturamento que, nós não vamos receber o nosso salário", né, então tem que mostrar o impacto para quem está fazendo. Uma outra questão na delegação, que eu sempre falo também, não precisa delegar para uma pessoa, pode delegar para uma plataforma. Pode delegar para a inteligência artificial, né, então que tipo de tecnologia eu posso trazer para o meu negócio ou para a minha rotina de trabalho, que eu possa delegar algumas tarefas. Vou dar um exemplo, uma empresa que tem que responder 800 e-mails, por dia, que são e-mails muito parecidos, que são e-mails que mandam uma resposta automática. Em vez de tu ter um gestor ou um funcionário ali clicando e-mail por e-mail e respondendo, tu pode ter uma tecnologia com inteligência artificial que mande essas respostas. Só não pode responder errado, né, a gente estava conversando nos Só bastidores aqui, não não pode responder errado. pode responder errado, e isso tem acontecido, e é muito importante, por isso que eu digo, a gente tem que usar a inteligência artificial e a tecnologia para que gestores, para que pessoas, que trabalham nas empresas tenham tempo, para pensar melhor nas situações e nas soluções que elas propõem. Então, por exemplo, inteligência artificial respondendo para cliente em chatbot. Pode acontecer, né, de uma inteligência mal treinada responder coisas que inclusive pode impactar juridicamente na empresa. Juridicamente, financeiramente. Por exemplo, se a inteligência artificial, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, resolver te dar um desconto num produto, depois que a inteligência artificial deu o desconto no chatbot, tu como empresário, tu não vai ter o que fazer, tu vai ter que assumir aquele desconto. Então é muito diferente se tu tem por exemplo, um vendedor, um consultor de vendas teu, acompanhando aquelas respostas da inteligência artificial e validando a resposta da inteligência artificial, validando a publicação. Então não dá para deixar sozinho, né, porque como, são sistemas, né, em que a gente ensina o sistema a trabalhar, é muito importante ter essa validação. A inteligência artificial é incrível, mas ela precisa ser treinada
para o negócio que a gente tem. Luciane, também eu vejo muitas pessoas falando, não, eu não tenho tempo porque eu passo o dia apagando incêndio. Os incêndios é aquele negócio que a gente já falou dos urgentes, né? Se tudo é urgente, quando realmente chegar uma urgência, vai ser um incêndio, né? Então aquela questão do meu importante, se eu não fiz no dia que eu tinha que fazer, Vai virar um incêndio amanhã. vai virar um incêndio amanhã. E às vezes não tem essa leitura, né, entre equipe e líder. Muitos empresários, né, não conseguem comunicar para a sua equipe qual é a sua prioridade. Mas quando vira incêndio, comunica de que jeito? Aí é telefone tocando, aí é todo mundo, né, entrando em conflito, aí às vezes sai aquela, né, aquele desaforo no WhatsApp, né, e hoje, novamente, com a NR1, atenção aí empresários, né, que saem escrevendo qualquer coisa no WhatsApp para os funcionários. Escrevendo e Não mandando pode. áudio, né? Tem áudio também, Escrevendo, mandando xingando em áudio, áudio. xingando, não, e aí um bom exercício é usar a inteligência artificial. Manda o áudio para a inteligência artificial e pergunta, né, para a inteligência artificial quais são os riscos em termos de NR1 desse áudio que eu estou mandando, né, e ela vai responder: "Olha, talvez seja multado, talvez seja notificado", né, então é muito importante ter esse alinhamento de comunicação. Também eu vejo assim que às vezes alguns clientes, né? Tipo, a empresa não tem uma boa clareza do contrato, a clareza do SLA, do tempo de atendimento, e às vezes o cliente também ele não é bem orientado e o cliente passa a pedir tudo para ontem. Não, mas eu não Uhum. consigo ter gestão do meu tempo porque meus clientes pedem tudo para ontem. É muito difícil, assim, e aí vem muita questão. Eu acho que essa questão é comunicação também, de novo, batendo na tecla da comunicação, mas é comunicação com o cliente também. Porque muitas vezes o cliente diz assim: "Ah, eu quero para hoje, tal coisa". Mas se a comunicação do outro lado vem: "Olha, eu não posso te atender hoje, mas eu posso te atender amanhã, eu posso, o que que tu está precisando realmente para hoje?". Vou dar um exemplo, assim, às vezes um produto, né: "Ah, eu quero imprimir, 1000 páginas de um panfleto e eu preciso isso para hoje". Mas será que eu preciso as 1000 para hoje? Talvez nessa conversa, nessa negociação: "Olha, eu preciso hoje, se tu conseguir produzir 100 para mim, já me resolve, e me entrega as outras 900 amanhã". Então, às vezes, essa comunicação, ela consegue tirar toda essa urgência, né, esse desespero da urgência, porque a urgência realmente é um desespero, e muitas empresas ficam só trabalhando reativamente em cima da urgência, da correria, e isso dá erro. Isso dá erro, isso dá retrabalho, e isso dá mau investimento de tempo. Então, uma outra dica que eu acho fundamental, assim, para investir bem o tempo, é mapear processo, né, mapear processo, fazer fluxograma de processo, entender quais são os gargalos que tu tem, entender aonde que está o teu mau investimento de tempo e começar a trabalhar junto com as equipes e em cima dos gargalos. Eu vejo que muitas empresas também, João, eu passo o dia todo resolvendo problema e parece que a minha empresa daí não cresce, porque eu não tenho tempo para não tenho tempo para ganhar dinheiro. Essa é a pessoa fala. Não tem tempo para ganhar dinheiro realmente, por quê? Porque fica investindo todo o seu tempo no operacional, muitas vezes com uma cultura de centralização. É, Uma daí cul não consegue. E que também essa questão, a gente já falou alguns momentos, essa questão do urgente e importante, né? Porque está nos assistindo, o que é para poder diferenciar? Porque às vezes vem do gestor ou vem do cliente, tudo é urgente. O que a gente vai diferenciar? O que é urgente, o que é importante? Eu sempre gosto de usar a metáfora, assim, né, o importante é aquilo que vai virar um incêndio amanhã. E o urgente é o incêndio, né, o incêndio já está criado, não adianta, eu preciso resolver. Agora, como que a gente trabalha no dia a dia isso, né, o importante, outra dica que eu gosto de trazer é:
está vinculado ao financeiro da empresa. Então, tudo que envolve impacto financeiro tem que ser feito antes. Então, assim, a gente sabe, né, uma empresa ela precisa de resultado, e resultado geralmente é medido com dinheiro. Então é muito importante também trazer isso claramente para todos dentro da empresa. Olha, o que que a gente vai fazer antes? O que nós tivermos maior impacto financeiro para a gente. Então, assim, se a gente está fazendo, por exemplo, dentro da área financeira, o financeiro precisa fazer uma reconciliação bancária de um valor importante para a empresa. Isso ele vai ter que fazer primeiro no dia dele. Ah, mas o financeiro também tem que fazer uma reunião para ver a projeção de 2027. Isso para o financeiro hoje não é o importante dele, porque o importante é a reconciliação. Então, isso tem que ser medido diariamente. Ou aquilo que vai gerar uma multa, aquilo que vai gerar Uma uma despesa multa, adicional, né? né? O pessoal lá da contabilidade, olha, tem isso aqui que gerou uma multa e se a gente não fizer alguma ação hoje, a gente já tem a multa. Então, isso tem que ser feito antes. Luciene, e quais hábitos? Tu falou que muito essa questão da gestão do tempo tem relação com hábitos, né? Que hábitos ou bons hábitos que a gente deve cultivar para estar ajudando a gente nessa questão da gestão do tempo, de como investir melhor o nosso tempo, porque o tempo não dá para guardar, não dá para economizar, e a gente acaba, como a gente falou em outro momento, né, que a gente acaba às vezes e desperdiçando uma coisa valiosíssima que é o nosso tempo. Primeira coisa que eu acho é dormir bem. Dormir bem. Porque quando a gente dorme bem, a gente tem melhores decisões, a gente consegue ter calma, a gente consegue pensar no que a gente está fazendo. Então, eu diria para quem está nos ouvindo, comecem a dormir bem, né? E para dormir bem tem que ter alguns hábitos, se alimentar melhor, tem que tomar mais água, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Que a gente sabe, que todo mundo fala, né? Cuidado com o abuso de álcool, né? Então, todas essas coisas vão promover um sono melhor. Sabe que essa questão dos sonos, geralmente, vamos supor, o pessoal fala, né, tem que ter, comer bem, atividade física e dormir bem. E o dormir bem sempre fica em terceiro, último lugar. Né? Ah, eu vou dormir 5 horas, essa noite tá bom, 4 horas, 6 horas, e vou comer bem, vou fazer academia às 5 da manhã, vou dormir meia-noite, vou acordar às 5, porque a prioridade é fazer atividade física, e acaba esquecendo uma coisa que é tão importante que tu está trazendo agora, e algumas outras pessoas comentam também, que é a questão de dormir bem, né? Dormir bem, eu também tinha esse conceito. Ah, vamos lá, né? É perda de tempo. É perda de tempo, né? Eu durante muito tempo, assim, eu falava para as pessoas: "Não, para que dormir, né?" Às vezes a gente até ouve das pessoas, né: "Ah, mas quando eu morrer, né, não vou ficar lá, então não preciso dormir mais." Vai morrer mais cedo, né? Mas vai morrer mais cedo. Então, assim, uma coisa que eu mudei também esse conceito e comecei também a trazer isso para as pessoas, porque isso é baseado em estudos reais e muito recentes, assim, que a própria área da saúde reverteu um pouco essa história, assim, que, tem que praticar exercício físico, tem que se alimentar bem. O que se entendeu agora é que se precisa dormir bem. E que dormir bem é uma consequência do se alimentar bem, né. E isso faz toda a diferença na produtividade. Eu atendo muitas empresas, assim, que trabalham com tecnologia, e às vezes profissionais que trabalham nessa área passavam noites acordados, né, resolvendo problemas, enfim, e a gente vê no dia a dia a perda de produtividade, né, porque uma pessoa que passa a noite inteira na frente de uma tela, tentando resolver um problema, obviamente, no outro dia, mesmo que ela durma um pouco e vá trabalhar só à tarde, ela não vai ser tão produtiva quanto a pessoa que teve uma noite de sono mais tranquila. Então, quando eu falo produtivo, é não só tempo trabalhado,
mas tempo trabalhado com eficácia, Com né, qualidade, porque com tu também, qualidade. com sonolência, tu não vai conseguir fazer aquilo tão rápido, né. Não vai conseguir fazer rápido, provavelmente vai ter erro. Então, Perda de assim, memória. perda de memória. Então, muitas empresas estão investindo em programas de bem-estar e ambiência, trazendo essa questão da qualidade do sono, como um promotor de uma boa gestão do tempo. Então, primeira coisa, um hábito importante, começar a olhar para o teu sono e ver, será que eu tô tendo um sono de qualidade, não tô tendo, tô acordando no meio da madrugada. Outra segunda coisa, né, e aí tu vai até me dizer: "Não, mas que hábitos são esses, né?". Mas primeiro é o sono, segundo, a questão de tomar mais água, né, dar umas paradas. Por que tomar água? Porque a água, ela te faz dar uma parada naquele problema, naquela situação que tu está tentando resolver, e com isso tu pode ser um pouco mais efetivo quando tu voltar a resolver. É mais ou menos os 5 minutos lá da nossa técnica do Pomodoro, né. Que pode ser um cafezinho também, às Pode vezes ser um também. cafezinho, pode ser um chimarrão, a gente aqui no sul, né, então assim, é aquele tempinho que a gente vai tirar o foco daquele problemão, vai pensar em outra coisa e quando a gente voltar, a gente vai ser mais produtivo. E o terceiro ponto é fazer boas escolhas, fazer escolhas, né. Entender, assim, todo dia, a cada, listinha minha, eu vou ter que renunciar a outra coisa da lista. A cada Então, escolha é uma renúncia, né. a cada escolha uma renúncia. Então, se eu tenho 10 coisas para fazer no dia, eu vou ter que colocar as 10 coisas numa lista de prioridade e eu vou ter que elencar quais são as 3 que são muito prioritárias que eu vou fazer no dia de hoje. Mas você tem gente que fala assim: "Não, vou fazer várias coisas ao mesmo tempo". Faz olha o celular, responde e-mail, faz uma ligação, participa de uma reunião olhando o e-mail, ou respondendo uma mensagem. O que tu pode dizer para essas pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo? É. Primeira coisa, talvez fazer uma avaliação se a pessoa não tem TDAH, né. Que isso também é uma coisa que a gente tem falado muito nas empresas, porque não era diagnosticado essa questão, né, do déficit de atenção. E hoje com evolução na medicina, enfim, isso é diagnosticado. Então, primeira coisa a gente tem que ver se não é déficit de atenção, né, porque às vezes as pessoas têm déficit de atenção. Mas para quem não tem déficit de atenção e tem essa facilidade em se distrair com várias coisas, e às vezes é a distração até do próprio trabalho distraindo, primeira coisa é trabalhar seriamente essa questão do 1, 2, 3. Fazer o caderninho do 1, 2, 3. E se policiar, porque isso é um treino. É muito fácil hoje com redes sociais, com tecnologia, com a gente tem tudo na tela do computador, a gente se distrair. É muito fácil. Às vezes a gente está na tela do computador, a gente está trabalhando num relatório e a gente lembrou assim: "Nossa, preciso comprar um tênis". E aí tu abre uma outra guia e diz: "Preço do tênis não sei o quê". Aí daqui a pouco aparece, né, os preços, vai aparecendo para ti os preços dos tênis, né, porque tudo isso, a inteligência artificial está por trás disso, né, te mostrando o que tu quer comprar, e aí tu já te distraiu. Então, assim, tem que se policiar, cuidado com as telas abertas, né, muita tela gera mais distração. Então, assim, tenta trabalhar com uma, 2, 3 telas daquele assunto que tu está precisando, utiliza técnicas de foco, né, eu sempre falo assim, tem o Pomodoro, tem trabalhar em blocos de tarefas, que é assim, tarefas simples, eu coloco no início da minha rotina, eu sempre gosto de colocar assim, de manhã ou início da manhã, início da tarde. Então eu vou ver aquelas coisas que são simples, o que que eu posso resolver até 5 minutos? Eu resolvo nesse bloquinho de tarefa, início do dia, início da tarde. Tarefas complexas que levam 3, 4 horas. Eu vou ter que escrever um texto, vou ter que escrever um artigo para um jornal. Isso talvez me demande
2 horas de trabalho. Então eu já coloco lá na minha agenda o meu bloco de tarefas intermediárias e o meu bloco de tarefas longas. E eu vou distribuindo na minha agenda. Então chegou a demanda, primeira pergunta que eu faço: isso é rápido ou isso demanda mais tempo? Se isso é rápido, eu coloco nos meus blocos, início da manhã e início da tarde. Se demanda mais tempo, eu também distribuo, né. A gente que trabalha com consultoria e trabalha com vários clientes, a gente tem que trabalhar em bloco, para os clientes, Sim. né. Luciane, bom, tempo está mostrando um programa que passa voando, os nossos convidados sempre são muito bons. Eu acho que hoje trouxe queria te agradecer, trouxe uma reflexão muito importante para quem está nos assistindo, para ver essa questão de produtividade, de gestão do tempo, aonde é que estamos investindo algo precioso que é o nosso tempo, né? Se é realmente com coisas importantes. Eu quero muito agradecer, né, estar aqui com vocês mais uma vez falando desse papo, né, que é um papo certo, né, falar sobre tempo, falar sobre gestão do tempo e falar sobre investimento do tempo. Acho que as pessoas que estão nos ouvindo, acho que a grande reflexão é aonde você está investindo seu tempo, né, e se isso está sendo produtivo. Se não está sendo produtivo, é hora de não deixa, né, chegar lá no final do ano para fazer a listinha e pensar: "O que que eu vou fazer diferente, né, em 2027?". Já vai trabalhando agora o que quer fazer diferente em termos de investimento de tempo. Quero agradecer vocês Muito mais uma tempo. Muito vez. obrigado, Luciene. Também queria agradecer a nossa equipe técnica, que faz aqui tudo acontecer, vídeo, áudio, edição, produção. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, a Fortus, que tem uma solução 360 com contabilidade, RH, finanças, auditoria, sistema financeiro, um RP muito robusto. Também ao Sindiconta, que faz uma representação dos contadores aqui no estado de uma maneira muito importante, trazendo vários benefícios para os seus associados e representados. E também agradecer a você que está nos acompanhando, que está tendo nos acompanhado de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas, a você que nos assiste também pelas redes sociais e quem convida vocês também a nos seguir no canal do YouTube, nas redes sociais, Instagram, Facebook, para poder acompanhar também os recortes, o programa na íntegra. Então, nosso muito obrigado. Estamos muito felizes com a audiência que tem aumentado a cada programa, então nossa gratidão e até o nosso próximo programa. Nosso muito obrigado. Tchau, tchau.